Agradeço ao presbítero Anísio, meu amigo, que se comunicou, fez toda a comunicação, e ele disse que a igreja estava em festividade, de aniversário, de manhã teria o batismo, e hoje à noite seria o encerramento. Eu me julguei na incompetência de um encerramento tão festivo como este. Eu falei, marca para outro dia, sem festividade, mas ele me honrou, insistiu. O Anísio é um homem, é um pai de amor. Amém? Irmã Anésia, Deus te abençoe. Vejo nesta noite também Misael, eu não sei qual a função eclesiástica dele, Misael, e também a esposa Raquel, foi uma alegria muito grande. Pastor Leônio, obrigado, pastor, por esta graça e por esta oportunidade. Eu não tenho mensagem, sabe, aquelas retóricas, ou retórica teológica, né? Mas tenho aquilo que Deus me dá. E o nosso amado Anísio, ele me pediu para trazer a minha Bíblia, que pesa quase 7,5 kg, né? Um trabalho do meu coração. Então eu tenho duas coisas nesta noite para falar. O tema que a igreja vive no momento é tempo de crescimento, é isto, é tempo de crescimento. Neste tema tem duas palavras muito profundas e que elas não se esgotam de maneira nenhuma. A primeira palavra, e aqui, está dentro da minha alma, na minha mente, no meu coração, é a palavra tempo. É tempo de crescimento. Então, é a palavra tempo. A segunda palavra é crescimento. Eu vou ler, olha, eu tenho até marquei aqui o texto de 1 Coríntios 3, 6, 7, que a igreja toda conhece, e eu vou ler. Mas estando ali, me veio, e a palavra tempo, que é uma raiz dentro da minha alma, por causa daquele trabalho, né? Eu vou fazer uma breve exposição também. Então, em 1 Coríntios 3, 6, 7, nos diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está no coração de Deus esses dois fatores que ficou incluso no tema que vocês escolheram, que a igreja escolheu. Dois temas que Deus, desde o princípio, Deus trabalha. Deus trabalha. É tempo e o segundo é crescimento. E se encaixou. Deixa eu falar aqui dessa Bíblia, posso? Olha, ela está em 2 tomos, porque a editora em São Paulo está encadernada em couro, ela é costurada e é colada. Então a editora me telefonou e disse, olha, não dá para fazer porque é muito peso. Eu vou dividir no meio. Eu falei, não divida no meio. Eu fui lá, você faz assim, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, ajuda. Aí eles fazem lá os cálculos, né, do peso,
falou, dá certo. Eles não queriam fazer esse trabalho, porque eles disseram, se ocorrer alguma avaria, eu não tenho como indenizar, porque não dá para indenizar. Então eu falei, veio no meu espírito, eu confio em vocês. A editora, está aí no centro de São Paulo, eles disseram, nós estamos aqui há 130 anos. Ótimo, então tem toda a credencial para fazer isto. Então, irmãos, deixa eu falar, por que eu decidi escrever? Porque o que me levou nesta jornada da Bíblia? Primeiro, eu estava agora, de repente, diante de uma igreja, como pastor, fui abençoado, consagrado ao pastorado, e de repente, o pastor adoeceu, e depois veio a falecer, e eu fiquei na responsabilidade da igreja, já um pouco antes desses fatos acontecerem. Então, eu, como modelo de igreja, a minha alma não estava satisfeita. É certo? É errado? O que é certo? O que é errado? Então, um turbilhão. E se eu sou um pastor, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, diante das Escrituras, falar a instrução da palavra de Deus. Eu preciso conhecer Deus, eu vou atrás de Deus, eu vou buscar Deus. Onde? Onde que se encontra Deus? Onde você quer encontrar Deus? Em que livro? Que livro você quer encontrar Deus? Só existe um, chamado Bíblia Sagrada. A palavra que é a unção de Deus, e que ela é a única normativa da fé, para instruir, para corrigir, para ensinar e para promover o crescimento. Ela, a Bíblia Sagrada. Então, leia a Bíblia. Leia. Eu sei que não é fácil a interpretação, mas ore, peça ao Espírito Santo. Eu quero entender. E leia. Então, na minha ignorância, eu corri para Deus. Eu me preparei, só que alguns anos antes, Deus já tinha me preparado, porque eu li uns artigos da editora Paulina, Igreja Católica, assuntos dos vários temas bem complexos, e um deles era o trabalho do escriba. Não é fácil ser um escriba. A vida que eles tinham, como que eles faziam, qual era a norma? Isso aqui existe regras, não é aceitar, escrever, não, possui uma regra. Pega um pergaminho original e você vê a firmeza, você vê o delineamento, entende? E ali está imbuído muitas coisas, muita técnica. E eu falei, eu tenho que fazer o máximo, me aproximar, porque eu não posso fazer tudo. Por exemplo, quando eles iriam escrever a palavra Deus, eles limpavam a pena para escrever a palavra Deus. Então, existia um procedimento, uma letra não pode esbarrar na outra, nem em cima, nem embaixo, nem dos lados. A ortografia é a ortografia oficial. Você não pode ter uma caligrafia, está fazendo a caligrafia, daqui a pouco você coloca uma letra de forma, ou essa escrita comum, que todo mundo faz. Não, é uma letra normativa, do país. Então, como que é o A, B, C, D, o maiúsculo, o minúsculo. Então, no Novo Testamento, o H era escrito de uma forma, aquele bem antigo, assim, é difícil,
E depois, quando eu estava no Antigo Testamento, porque eu não escrevi de Gênesis, Apocalipse, não. Então, ela tinha mudado, o maiúsculo passou a ser assim, com uma curva. Então, eu mudei, porque eu tenho que seguir a língua normativa. Bom, então esse processo, cada palavra, ela é trabalhada, ela é desenhada. Então, é uma demora muito, muito grande. Depois que você escreve um capítulo, 2, 3, volta tem que fazer as correções. Se você errou, rasga. Eu já rasguei muitas folhas, já estava 4, 5, 6 folhas na frente, tive que rasgar e recomeçar, porque tive falha e não é para rasurar. Então, irmãos, um trabalho muito delicado, muito difícil, muito responsável. A contagem, eu estou fazendo uma cópia. Eu tenho a Bíblia original em casa. Eu tenho todas as canetas que eu utilizei 33 canetas. Cada uma está escrito, quando acabou a tinta, qual o livro que estava e qual o dia que eu estava. Então, e depois eu tinha também de preparar, eu tinha um material da confecção para fazer a medição da página. Veja como eu senti o trabalho do escriba muito, muito delicado, mas era assim, tinha de ser assim. Você pode confiar na sua Bíblia, viu? Quem escreveu foram homens de Deus. Então, veja, eu comecei no mês 4 de 91 e acabei no mês 5 de 97. Eu levei 6 anos e 9 dias. A Bíblia tem, então, tudo. Eu tenho um histórico aqui, que a editora, quando viu, eu falei, não, põe só a Bíblia. Ele pegou assim e falou, não, isso aqui é o seu histórico, é o dia a dia, é o que aconteceu. Era aqueles cuidados que eu tinha de marcar e corrigir, para ver se não estava faltando, você entende? Era preocupação. Então, ele me fez colocar aqui e sugeriu e eu aceitei. Um dos irmãos aqui me perguntou assim, escuta, o que é este 55 dias? Alguém me fez uma pergunta aí? O que é esses 55 dias? Na hora eu estou vendo aqui livro de Deuteronômio. É porque eu tenho dia 11 de 3 de 97 e acabei dia 4 de 5 de 97. Eu levei 55 dias. Então, tudo era anotado, os dias. Por exemplo, o livro dos Salmos. Quanto tempo foi o livro dos Salmos? Eu levei 8 meses e 11 dias, 113 dias para escrever o livro dos Salmos. Bom, porque eu estava... eu quero encontrar Deus. Você quer encontrar Deus? Mas isso, Deus dá uma inspiração para cada um, entende? Eu não vou falar para vocês fazer isto, porque é um processo complexo, delicado, e sem essa direção, sem esse propósito, você não chega a lugar nenhum. Imagine que para ler a Bíblia, as pessoas não conseguem ler a Bíblia todo dia. Então eu vou falar para vocês que nesses 6 meses, ou nesses 6 anos e 9 dias, eu estive trabalhando nela todos os dias. Faltou um dia, você ficou doente um dia, você foi viajar nas suas férias porque eu sou pastor, ou fui pastor, mas sempre trabalhei na minha vida, e eu contribuí com a minha vida espiritual, com as minhas doações espirituais, físicas, financeiras, você entende? Então, você tinha família, tem um momento que não dá, um dia lá não dá, deu,
porque nunca faltou um dia. Quando eu viajava com a minha esposa, seja para o Nordeste, seja para o Sul, seja, né, lugares que nós viajávamos, antes que minha esposa podia ir deitar, mas sempre no hotel tem lá uma escrivaninha, tem lá, né, para você escrever, ler alguma coisa. Eu levava todo o meu material, e ali eu escrevia, mesmo estando em férias, e mesmo estando viajando. Quase 90% foi escrito depois da meia-noite. Glória a Deus, aleluia. No início, no princípio, quando eu comecei, a família não entendeu muito não. Eu tenho meus filhos, né? Tenho 2 meninos e uma menina, e eles não entenderam, nem minha esposa entendeu. A era da tecnologia, você vai escrever Bíblia. Eu tinha fome de Deus. Eu tinha fome do conhecimento. Eu tinha fome. Não, mas por que você não pega livro? Olha, Salomão já falou que não existe limites para escrever livros. Não tem limites para escrever livros. E depois eu falei, não, eles podem me enganar. Podem também estar me enganando. Ou a gente vê sempre vários aspectos doutrinários, várias, né, colocações. Não, eu tenho que ir na fonte. A fonte chama-se Deus. E Deus está na palavra dele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vai, mergulha. Eu disse um dia, eu dei um mergulho dentro da Bíblia. A Bíblia deu um mergulho dentro de mim. Aleluia, Jesus! Agora você é sabichão de Deus, eu não. Porque Deus é infinito. Aleluia! Infinito. Não tem limite, nem altura, nem profundidade, nem a largura. Não dá para fazer mesuramento do grande amor de Deus. Não dá. Então, no primeiro livro, quando eu terminei, o meu primeiro livro, a sequência foi Novo Testamento. Depois, a sequência foi livros históricos, poéticos. Depois dos poéticos, os históricos. Depois, o Pentateuco, que ficou por último, foi o princípio, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu terminei em São Mateus, chamei todos meus filhos, chamei minha esposa. Olha, aí o meu filho mais velho falou assim, vamos comemorar com uma pizza lá em Santo André, no Joia. Era o point da família, a pizzaria Joia. Vamos lá. Aí o segundo livro, todo mundo, eu pegava, dava na mão, dei uma olhada. Aí eles, pai, vamos na pizzaria. E assim foi. Durou 1 ano só. Eles ficaram cansados da minha jornada, sabe? Aí eu queria mostrar, mas não tinha mais condição. Aí eu fui sozinho. E o que eu achei? Achei Deus. Achei Deus tão grande, infinito, maravilhoso Deus. Eu não entendo porque na história da cristandade, no cristianismo, né, já na história do cristianismo, né, depois dos apóstolos, e já mediando ali os apóstolos, no final vieram os pais da igreja, né, andando mais para frente, pessoas que falaram, o Deus do Antigo Testamento é muito mau, é ruim, vamos tirar para fora. Aquele Deus é muito bravo, né? Deu o dilúvio, né? Lá Sodoma e Gomorra manda fogo, enxofre, lá no deserto a terra abria e engolia. Mas você sabe por quê? Essa ira de Deus, por causa do coração mau, perverso
do homem que só pensa maldade. Jesus, ele foi assim a primícia, ele é Deus, Filho, e ele se humanizou. Esteve no meio de nós, cheio de graça, aleluia, de glória. As nossas mãos apalparam o Filho de Deus, os nossos olhos viram o Filho de Deus, participaram, né? Jesus falou assim: o coração do homem está cheio de maldade, está cheia de coisas ruins. Ele falou um monte de coisa ruim que está aqui dentro da gente, que às vezes só o cristão para reprimir, e às vezes ele pensa tão comum, é tão natural, que ele nem sabe que está pensando um monte de coisas que não agradam a Deus, está pensando, fazendo, praticando. Por isso Jesus até usou, assim, na sua oratória, ele disse: olha, o pecado não é a prática, mas quando você coloca dentro do teu pensamento e que você faz, você já pecou. Porque Deus é santo, santo e santo. Oh, glórias a Deus, aleluia. Então foi assim, essa minha jornada nesse trabalho. Eu até gostaria que, só assim para pegar aqui aberto para a igreja, eu não sei se não vai dar para ver, mas dá para, é muito peso, né? Alguém ajuda aqui? Dá uma abridinha assim, né? Se depois a coluna aqui atrapalhar, por favor, só o irmão se deslocar um pouquinho, né? Então, irmãos, eu paguei um preço, e não dá para falar para vocês qual o preço que eu paguei, porque o diabo não ficou feliz comigo com essa história, né? Amém, obrigado, vocês podem colocar ali, obrigado. Eu não tinha um propósito de terminar, eu tinha um propósito de começar, mas de terminar não, de encadernar também não. A história da encadernação começou com o pastor Batista, um erudito aí de São Paulo, né? Que foi visitar em casa, viu todas as folhas. Eu mostrei para ele, a esposa dele, que falou: encaderna, porque nem esse pensamento de encadernar eu tinha. Pastor Oni Basílio Lopes, lá o sobrinho do Rubens Lopes, da igreja de Vila Mariana. Aí eu falei: vamos encadernar então, não é isso? Porque isto é uma devoção, é um particular meu. E eu encontrei Deus, lá do Gênesis até o Apocalipse, trabalhando em favor do homem. Deus ama o homem que é o ser humano, mulher, né? Mulher e homem, né? Não, sem sexo. Deus ama o homem. Nós somos a especialidade da criação de Deus. E por que nós fomos afetados, nós estamos afetados pelo mal? Nossos pensamentos estão corrompidos. Você está aqui no momento santo, daqui a pouco, olha lá, se não acontece aqui, vem pensamentos indevidos. Nós estamos muito doentes espiritualmente, da nossa natureza, e Paulo briga com essa natureza. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, mas como? Quem me livrará dessa morte? Porque o pecado é morte, porque Deus é santo. Aleluia! Aleluia! Quem me livrará? Ele dá uma explosão, ele dá um grito, e ele diz: graças ao Pai, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou as minhas culpas, os meus pecados, pagou
pagou as minhas misérias naquela cruz, ele morreu, me salvou, me santificou e me justificou, aleluia, aleluia, e eu estou no processo da santificação. Santificação é todo dia você procurar a Deus e fazer a vontade de Deus. Olha, eu vou logo no capítulo 1 de Gênesis, tudo isto, irmão, resultado, eu naveguei com Deus. Você não precisa de tecnologia nenhuma, está em suas mãos. Deus deu sabedoria para o homem, e o primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia, chamada Gutenberg. Gutenberg, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia Sagrada, e está como patrimônio da humanidade, guardado num lugar bem seguro. A Bíblia Sagrada foi o primeiro livro, viu? E está traduzido em muitos idiomas, em muitas línguas, está se expandindo por todo o mundo. Ouvimos nesta noite a menção disso, e esse evangelho será pregado em todo mundo, porque Deus é Deus. Olha, te valorize, filho, filha, te valorize. Você tem o Deus do universo. Tem muita gente com ensinos, seguindo rituais enganosos, mas você, cristão, na fé em Jesus Cristo, está aí batizado, você tem dentro de você o Deus do universo. Então, Deus me mostrou uma coisa assim, foi me mostrando, porque eu chorei muito também, viu? Chorei, não pensa que foi assim, só, não, Deus me viu. Eu tinha ciúmes de Adão, porque Deus todo dia ia lá, Adão, como é que está? Ah, pai, eu tenho que catalogar ainda aqueles bichos lá assim. Ai, você precisa catalogar, né? E aquelas plantas da parte da botânica, né? Ai, eu tenho que catalogar, porque a medicina vai usar mais tarde, saber essas coisas maravilhosas, né? E Deus todo dia vinha lá naquela festividade com Adão, depois, né, com Eva, com o casal feliz. Eu vejo um Deus feliz, um Deus alegre, tudo vai bem. Para ser bem com Deus, fique de bem com Deus, procure Deus, entregue sua vida a Deus, aleluia, aceite Deus. O caminho chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus é a porta. Você quer ver Deus? Passe por Jesus, que é Deus. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Vai ter que passar por Jesus. Oh, glória a Deus! Aí eu tive muitos privilégios. Um deles foi ter ciúme de Adão. Oh, pai, eu só falava lá, e eu aqui, Senhor, eu preciso da tua graça, misericórdia e ajuda. Eu não estava pedindo nada. Mas Deus me deu o suficiente. Eu queria uma aproximação, eu queria um céu para mim, eu queria Ele, queria Deus, né? Faz que nem Moisés. Oh, Moisés, eu não vou contigo nessa jornada, não. Esse povo, Moisés, é rebelde. Irmão, a pior coisa que tem, a maior tristeza que tem é uma separação. A separação é uma tristeza. Quando meus filhos iam em casa, faziam um churrasco, tal, mas na hora de que eles iam embora, casaram, né? Que eles iam embora, meu coração ficava partido. Eu sou muito sensível a isto. Eu não gosto de despedida, eu gosto de estar junto, quero estar junto. Né? E eles iam, eu ficava chorando, porque por causa da despedida.
não é? Imagine de Deus, nem pensar. Nem pensar. Moisés falou o quê? Deus falou, Moisés, vou mandar o meu representante aí, Moisés, vou mandar um anjo. Ele vai, o anjo vai, não, eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Eu não quero anjo. Tem muita gente procurando anjo aí. Eu não quero anjo, eu quero Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero o Pai, aleluia. Deus gosta disso, viu? Busque a Deus, não busque anjo não, busque a Deus, busque a Jesus. Fonte de vida. Então, eu vou vendo assim, os carinhos de Deus, né? Então, olha, preste atenção. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, diz assim, então, e disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, quando ele estava fazendo todas as coisas, né? Para lembrar, o Espírito Santo estava ali, e Jesus estava ali, o Filho, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, Deus está falando, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. Pouca gente hoje olha para o céu e sabe que tem estrela. Está no conhecimento dele as estrelas, mas nem imaginam, né? Mas de vez em quando Deus lembra, como lembrou a Abraão. Olha aí, conta aí. O homem a olho nu só pode contar 6.000 estrelas. E a nossa galáxia tem 200, a nossa galáxia Via Láctea, que tem 200 bilhões de estrelas. E Deus fala assim, eu chamo todas elas pelo nome. Aleluia! Aleluia! É o Deus que nós servimos e aceitamos. Fique tranquilo, filho. Fique tranquila, filha. Aí ele diz assim, para iluminar a terra, para governar o dia, e o menor para governar a noite. O maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, a lua, né? E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. A comunidade cristã europeia bradou em júbilo, quando os maiores físicos da humanidade, através de cálculos e de estudo que levou décadas e décadas e décadas, através de fórmulas astronômicas, né? de fórmulas que têm também substâncias químicas quânticas, muito complicado, eles chegaram na resolução física de que de que o tempo foi criado. Aleluia! Esse era o grande desafio. E eu li os 2 livros de Hawkman, O Universo numa Casca de Nós e Uma Breve História do Tempo. Um físico que ocupou a maior cadeira, né, da história física, e que ocupa até hoje, creio que ainda está lá, né? E ele escreveu esses 2 livros. É muito complexo esses livros, é coisa, não dá para acompanhar muito, porque tem muitos cálculos, muita química, né, para definir como o tempo foi criado. Então, a comunidade cristã bradou, porque se cria em muitas coisas, né, menos na parte da criação, né, da parte da criação, de que Deus fez e que Deus criou. Então, foi uma grande vitória. Que pouca gente sabe dessas coisas, não é? Mas Deus fez. Deus fez para quê? Aí começa a nossa história. Deus fez para quê? Deus fez porque o tema da noite é tempo. É tempo. Deus fez lá no início para controlar dia, noite, iluminar as estações, né?
primavera, verão, outono, inverno, colocou a terra numa inclinação de 25,4 graus para que isso fosse possível, colocou a refrigeração na terra. Deus fez, quando estava tudo pronto, tudo certinho, aí então ele fez o homem. O homem não precisa de nada fora do planeta Terra. E tudo que tem hoje, tudo que existe hoje, saiu da terra. E tudo que o homem precisa sai da terra. Tudo sai da terra. Tudo isso daqui veio da terra. Vai procurando as origens, vai chegando, faz que nem os filósofos da Grécia. Chega lá, Sócrates, Platão e muitos outros, né? Que eles chegaram à parte que eles consideravam indivisível, que é o átomo. Mas que o átomo depois foi descoberta a sua divisibilidade, né? Aí que chega o núcleo, prótons e nêutrons, não é isso? Então eles chegaram até a menor parte indivisível, e dali então o homem moderno que descobriu, que fez essa coisa terrível chamada bomba atômica. Então esse Deus maravilhoso criou tudo, e tudo vem da terra, e tudo está na gestão de Deus. Por que Deus criou? Para que o tempo, Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, onisciência de Deus, ele quando criou o início, ele também já criou o fim. O fim. E diz, esse evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Que fim? É o fim do mundo? Não existe fim do mundo. É o fim do tempo. Aleluia! Aí Deus vai aparecendo na Escritura. Deus vai se elevando. E Ele vai fazendo o controle desse tempo. O controle do tempo, né? E você vai ver na Bíblia uma linha de Gênesis a Apocalipse, você vai, né? As coisas ainda não chegaram lá no fim, mas você vai ver a linha do tempo. E como Deus controla todas as coisas. Muitos reis, muitos homens ilustres, muitos homens poderosos, pensaram que tinha domínio no tempo. E Deus mostrou para eles que quem tem domínio no tempo é Deus. O tempo é de Deus. E Ele deu para que a gente pudesse nos organizar. Deixa eu voltar para cá, né? Deixa eu aterrissar aqui. Para que nós podemos nos organizar. É tempo daquilo. Né? É o tempo do... Para nascer, ou para crescer. Primeiro, para crescer, é preciso nascer. Nasceu, tem que crescer. Senão fica mirrado, né? Fica infrutífero, não é isso? Então, esse tempo de Deus que Ele nos deu é para a gente nos organizar a nossa vida, organizar as mais variadas etapas da nossa vida. E muitas vezes o homem vive como assim, um desvairado, acorda, levanta, acorda, trebanda, vai trabalhar, volta a trabalhar, e vão passando os anos, e ele não se está dando conta de que há uma contagem de tempo, que ele tem que organizar na sua vida, o que ele tem que fazer, Olha, o cristão tem que ser organizado, e tem que achar tempo para buscar a Deus, e tem que achar tempo para louvar a Deus, e Deus exige isso, que o tempo dele não seja roubado. Amém? Não seja roubado, porque senão você não serve a Deus. Se você não der tempo para Deus, você não serve a Deus, porque você tem que dar o tempo de Deus. Logo no princípio, Deus já estabeleceu o tempo. Falou, olha, vocês podem fazer isso e isso, mas vocês vão ter um dia de descanso, sim. E esse dia de descanso é para refletir quem eu sou e me buscar.
Então esse Deus controlou. Então muitos reis da história, Deus falou, olha, pegou um deles lá e falou assim, eu vou te mostrar o que vai acontecer. E mostrou direitinho para ele o que iria acontecer, além dele, né, e mais 4 grandes impérios. Deus mostrou. Deus controla o tempo. E ele teve que escrever que Deus controla o tempo. O tempo é de Deus. Então não jogue fora o seu tempo. Cresça no tempo. Cresça no tempo que Deus nos dá. Não vive desvairadamente, porque senão não tem nem sentido a vida. A vida perde o seu sentido se você não focar o seu tempo, o que você faz, os seus planos e o seu futuro, e saber que tem uma limitação. Ilimitado é Deus, infindável é Deus, imortal é Deus. Só Ele tem a imortalidade. Nenhum ser humano tem imortalidade, nem a alma, e a alma não é imortal. O ser vivente é mortal. Deus falou. E o diabo deturpa essa história para enganar a humanidade, dizendo, não morre não, vai para tal lugar, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o céu, vai para não sei aonde, vive por aí, vamos buscar. É errado. Deus falou que morre. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele marcou um dia para ressuscitar os mortos. Primeira ressurreição, os santos que dormem no Senhor. E a segunda ressurreição, aqueles que abandonaram na sua ideia louca a imaginação de que Deus não existe e praticaram todos os atos corruptos, porque quem não tem Deus só faz realmente, o homem bom faz o que é mal. Aleluia, glória a Deus. Então, eu vi Deus generoso. Eu chorei muito na escrita da palavra, porque eu vi um Deus muito bom, muito generoso, mas eu vi um Deus bravo, eu vi um Deus irritado, eu vi um Deus muito irritado. Eu ficava, meu pai, o que está acontecendo? Eu muitas vezes chorei com dó de Deus. Eu muitas vezes chorei, eu tive que chorar com dó de Deus, né? E Deus mostrou a sua grande misericórdia, aqui no Velho Testamento, que muitos não aceitam, né? Que vai integrar ao Novo Testamento como o cumprimento das profecias, né? Então, o salmista descobriu isso assim, a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Quando Deus está feliz, a gente pode cantar, pular, se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa fortaleza, né? Agora, quer ver Deus irritado? Te afaste dele. É insuportável, porque magoa o coração de Deus. Deus fica triste. Eu procuro não magoar o coração de Deus. Eu faço tudo, eu me desdobro para não magoar o coração de Deus. Eu sei o que é um coração de Deus machucado, viu? Jesus, como tu és bom, né? Jesus se humanizou, veio aqui a esse mundo, pagou uma dívida, fez né, e nos apresentou o Pai, e põe aquela oração, venha a nós o teu reino. O reino de Deus ainda não está implantado no mundo, mas o Deus que controla os tempos, eu disse que não tem fim do mundo, tem fim dos tempos. Então Deus vai pôr fim no tempo. E o que Ele vai fazer? Vai remover as estrelas, vai remover a lua, vai remover o sol. E não só tem a Via Láctea, tem mais 30 galáxias com seus bilhões de estrelas. Olha, o universo é muito grande. E Deus vai retirar tudo, porque Ele vai pôr fim no tempo. Então, qual é o teu?
sempre me indaguei, então eu fui me indagando com Deus, fui conversando, meu Deus, em que tempo que eu estou? Porque eu vi que o Senhor foi controlando, olha, e se você ler a Bíblia direitinho, você vai ver que existem os períodos da Bíblia, eles são cadenciados, segmentados dentro de uma simetria, né? Deus já soprou na orelha lá de Abraão, 400 anos, olha, o teu povo vai ficar aí no Egito. Depois, ficou, não ficou? Ficou. E depois, 450 anos dos juízes, depois mais 470 anos do período da monarquia de Israel, depois, entre o Antigo e o Novo Testamento, mais 400 anos. Veja que é tudo bem dividido, né? Deus mostra a sua face, e depois vem para dias menores, como tem dias maiores, como os milênios. Se até Abraão teve 2000 anos, de Abraão até Jesus Cristo teve 2000 anos também, e agora nós já estamos aí completando também os seus 2000 anos, por isso Jesus está perto. Desperta, igreja, desperta tu que dormes, porque o tempo de Deus está encerrando, aleluia. E o tempo do crescimento se chama hoje. Não é amanhã nem pode existir, mas o tempo do crescimento é hoje. A tua decisão para Deus é hoje. A tua entrega para Deus é hoje. Isso significa crescimento. Olha, acho bom eu parar. Mas temos dois crescimentos, o vertical e temos o horizontal. O vertical é essa tua comunhão com Deus. É individual e exclusiva. É você e Deus. E o crescimento vertical é o prolongamento do braço da igreja que vai evangelizando todo mundo. Igreja, deixa eu parar. Não quero cansar vocês. Mas que as infinitas graças de um Deus eterno, de um Deus maravilhoso, de um Jesus que veio e pagou a dívida e nos resgatou, abrace-o, ame-o e seja fiel até o fim. O fim é o fim do tempo. Amém? Graça e paz.